internauta do Correio do Povo, eu sou o Carlos Corrêa e estou aqui hoje com Guilherme Testa e Carmelito Bifano para a gente falar de futebol de mentirinha, também conhecido como futebol de videogame. No caso, a gente vai falar um pouco sobre a demo do PES 2020 e falar também sobre as nossas expectativas a respeito do FIFA 2020. Os dois jogos saem em setembro, o PES sai dia 10 e o FIFA sai dia 27 de setembro. A demo do PES está liberada já desde semana passada. Tem, deixa eu ver, 5 times brasileiros, no caso Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Vasco. Esse é um dos diferenciais do PES, tem sido um dos diferenciais do PES nos últimos anos, que é os times brasileiros licenciados, ainda que não saiba da dupla Grenal, né? Mas enfim, a gente queria falar um pouco do que pareceu aí, que a gente sabe que a demo daqui a pouco não é o jogo fechado ainda, pode ter uma que outra mudança, mas já dá uma boa ideia. Testa, o que tu achou dessa demo aí? Eu acho que ele evoluiu com relação a ele mesmo. Eu acho que do ano passado para cá, o PES 19 para o PES 20, foi uma mudança bem drástica, assim, tanto graficamente quanto de jogabilidade. Então, a inteligência artificial está um pouco melhor, os dribles estão melhores, o gráfico está espetacular, assim, mas ainda tem alguns defeitos que a demo trouxe e que são ainda remanescentes do PES 19, né? Tem gente que falou que o PES 20 seria a atualização do PES 19, que era para ter sido lançada no ano passado, mas que acabou sendo... eram tantos pequenos problemas que eles resolveram segurar para lançar tudo junto no final do ano, no PES 20, né? E tem esse acréscimo aí do eFootball, né? Que é a questão... agora ele mudou de nome, né? É eFootball PES 2020. Então, não é mais só PES, não é mais só Win Eleven. Quando a gente começou a jogar era Win Eleven. Mas enfim, agora é eFootball, que a Konami tá mirando aí o mercado do competitivo, né? Do online competitivo. Então, a mudança de nome já faz algum sentido para esse campo. Segue bola. Depois muita gente comentou da questão da evolução, né, que o jogo teve tanto da inteligência artificial, principalmente, que está um pouco mais inteligente, ela está conseguindo identificar um pouco mais os lances. Eu tive a oportunidade de jogar, eu joguei ali por algumas horas o jogo e vi que ele tá razoável, tá razoável. Eu joguei entre ele e o FIFA 19, eu prefiro o FIFA 19. Carmel. Carmel é nosso especialista em PES. Especialista não, eu só jogo desde o Win Eleven. Acho que antes do Win Eleven, teve um antes, eu acho. Internacional Soccer. É o que configura ser nosso especialista. É isso, né? Internacional Soccer. International Soccer. International Soccer, exatamente. Gostei da demo. Não joguei tanto quanto o Gui, mas eu acredito que se eles melhoraram a inteligência artificial é um grande ganho para a edição deste ano, porque realmente do ano passado era complicado. Coisas simples do futebol, como a bola chegar perto de um jogador e o jogador fica parado, então fugir da bola acontecia, né? É claro que a demo ela é um jogo mal acabado, né? Não é um jogo fechado ainda, porque senão não teria motivos para te vender. O cara só ia ficar jogando aquela brincadeirinha e pronto. Mas estou esperando aí que venha um jogo, quando estiver pronto, melhor do que... mais polido. Eu também tenho muita esperança de que o Iniesta, que é o novo controlador, o novo mentor do jogo, também dê uma acelerada, né, nos produtores japoneses lá e tal. Eu vou te dizer, eu também, eu não joguei tanto, joguei umas 5, 10 partidas. Eu jogo muito mais FIFA do que PES. Concordo ali com o que o Testa falou, de que ele parece ter evoluído muito em relação ao próprio PES. Me parece, para mim, que nem eu digo, que vem jogando FIFA, me parece
não é o melhor termo, mas é o mais fácil de explicar o que eu quero falar. Ainda me parece escorregadio, assim. Ainda é difícil quando tu tá correndo para tu cortar, me parece que ainda esse é o termo que sempre me vem à cabeça, ele me parece um pouco escorregadio, assim. O que deixa eu te interromper, perdão. O que fecha quando eu jogo FIFA. Parece sempre preso. Pode ser só, não Mas tô, o estilo não tô de- dizendo que seja uma diferença, Não, claro, pra mim que claro, jogo mais claro. FIFA, eu senti mais essa diferença. Eu, quando jogo FIFA, sinto a diferença ao contrário. Parece que os jogadores são mais presos. É uma coisa Ele meio me estranha. pareceu mais cadenciado do que a edição anterior, e isso eu até acho mais legal. Gosto da dinâmica ali de tu acertar a força do passe, do chute. Os gráficos são excepcionais de fato, mas a Konami também é esperta. Ela bota esses gráficos com todos esses times, e aqui os times que estão na demo é o Manchester United, Bayern, Barcelona, Arsenal, os brasileiros que a gente já citou, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Vasco, Boca, River e Colo-Colo. A Konami é esperta de botar esses times aqui, que eles têm as licenças e é onde os gráficos vão ser melhores, porque todos os jogadores ali foram escaneados. E aí eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do PES, que é licenciamento. A EA tem os direitos de licenciamento do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês até a 90ª divisão, do Campeonato Italiano, da Champions, que era do PES e o PES perdeu. Tem um rumor aí agora, que a gente não sabe se vai se confirmar ou não, de que o próximo FIFA vai ter Libertadores, o que é uma ótima notícia, mas também ela é estranha, porque vai ter uma Libertadores, mas aí não vai ter Palmeiras, não vai ter Boca, não vai ter Flamengo, porque esses times têm direitos exclusivos, né? Com a Konami, eu acho. A princípio são Eles são exclusivos. exclusivos, então fica estranho. Pode ficar que nem o FIFA 2019, o Boca é Buenos Aires, né? Sim. Daqui a pouco fica uma coisa assim. Pra gente daqui da aldeia, fica na expectativa assim, de vai ter Inter e Grêmio em algum. Bom, ano passado... Porque esse problema não é com os times, né? É bom que isso fique claro. Sim. Esse é um problema que até 3, 4 anos tinha, o FIFA tinha os jogadores brasileiros. É uma questão de direitos autorais com os jogadores. Exatamente. Porque lá, como é que acontece lá fora? A FIFA negocia direto com a Premier League. Isso. A FIFA paga a Premier League e ali já estão os direitos de imagem incluídos. Como no Brasil a CBF não tem isso, teria que discutir com cada jogador e aí fica um negócio meio inviável. Então por isso que essa questão dos direitos Até por isso que se explica de apenas o São Paulo e o Flamengo terem escaneamento 3D, né? Sim. Que é aquele escaneamento que eles entraram numa câmera e tiraram fotos em 360 graus deles, e isso apenas quando eles foram para os Estados Unidos. Sim. Então, isso, né, porque que é um procedimento caro, um procedimento que envolve tempo e... Mas assim, também não é só os escaneamento. Assim, os estádios estão muito bonitos, a iluminação do jogo é muito bonita. Só que aí também fica meio desigual, porque a gente está daí comparando o PES 2020 com o FIFA 19. E a demo do FIFA 20 ela deve sair ali pelo começo de setembro, final de agosto. Tem uma outra, isso já está confirmado, que é a volta do FIFA Street, que na verdade agora é Volta o nome do modo. Se ficou claro que vai ter isso, mas não ficou claro também como, né? Porque a E3, que era a grande chance, estava todo mundo esperando que eles fossem mostrar alguma coisa, para variar, a EA fez aquelas apresentações da EA, onde ela botou um executivo falando e não tinha nenhum gameplay disso aí. Mas enfim. Está vendendo jogos para o mercado capitalista, não para a gurizada. Eu tenho duas expectativas em relação a EA esse ano, que eles não estraguem o FIFA e que eles não estraguem o Star Wars, porque é muito difícil, porque eles estragaram todos os Star Wars até agora. Mas enfim. E aí, já aproveitando que a gente já está quase estourando... Rapidinho, só fala. Coisa importante. O pessoal de Pelotas que está nos acompanhando. Vai ter Brasil, não vai ter Pelotas, vai ter porque Brasil, o Brasil está na Série B. Toda a Série B também é licenciada... 97%, para ser 97%. preciso. Teve alguns clubes que não aceitaram. Que não aceitaram. Eles vão sair da segunda divisão. Eles querem subir para a primeira divisão. Expectativa em relação ao FIFA. E eu já vou adiantar a minha. Que eles acertem o passe, só isso. É irritante o quanto o FIFA erra passe.
A gente quer que o FIFA ele evolua na mesma proporção que o PES evoluiu, né? Isso é bom que o PES evoluou bastante para fazer sombra, porque a impressão que eu tenho é que a EA se jogou nas cordas, assim. Tipo, o FIFA vende mais, ele é mais... É um jogo melhor acabado, então nós estamos tão melhores que... Teve o PES tem evoluído muito mais nos últimos anos, ainda só mais o FIFA. Mas é visível que a evolução do PES é maior que a evolução do Teve um ano em que o PES perdeu muitos jogadores, se eu não me engano foi 2016, 2017, que o jogo foi extremamente horrível e a partir dali eles começaram a progredir novamente. Então, tipo assim, eles meio que voltaram, eles tiveram um retrocesso e estão evoluindo novamente para chegar no FIFA. O FIFA tá bom, eu gosto de jogar FIFA, eu gosto da jogabilidade do FIFA. E eu acho que o FIFA ele tem ainda alguns pequenos bugs de posição mesmo, assim, o jogador às vezes que some no meio do nada, às vezes é um jogador que atravessa o outro, é uma coisa mesmo de proporção de física, né, que é um bugzinho rápido ali que acontece, que a galera fica fazendo meme direto na internet. Mas... Ele tem mais opções, né? Ele tem mais opções. Tem uma galera que é muito grande à base do... Agora me fugiu o modo. Que tu compra as cartinhas lá. O FIFA Ultimate Team. O Ultimate Team tem uma galera que joga Ultimate Team. E o FIFA Ultimate Team foi inspiração pro novo My Club, né? Porque a Konami viu que o estilo do FUT deu certo e levou ele pra dentro da coisa. Porque e aquilo ali rende uma dinheirama. Por sinal, eu que acompanho bastante tempo videogame, futebol de videogame. Nós acompanhamos desde o Atari. Mais ou menos por aí. Eu jogo telejogo. Aqui a gente denuncia a idade, né? As duas franquias, elas foram tentando trabalhar, uma tentando aproximar mais da outra. Chegou no momento que foi nesse jogo que o PES virou praticamente um FIFA. E aí eu me lembro de amigos que jogavam FIFA dizendo, não, que jogo legal. E os amigos jogavam PES dizendo, não, que porcaria. Ou seja, foi bem como E um indicativo de que eles estão sempre de olho um no outro é só tu ver quando tu bota ali na hora de definir os controles. É assim, tem o modo clássico e o modo alternativo. Isso. O modo clássico de um é o alternativo do outro, e o alternativo de um é o clássico. O que me deixou é pra ficar fácil. Se tu joga um, só troca o controle e tu já tá jogando outro. Me deixou muito triste no PES 2020, vamos falar assim, é a falta do futebol feminino. É verdade. A Konami não se planejou para essa edição. E é uma bola que tá picando há muito tempo já. Tá crescendo feito uma bola de neve. O FIFA já tem isso há uns 3 anos, pelo menos, eu acho. Exatamente. E a Konami se pronunciou dizendo que ainda não tem planejamento para inserção do futebol feminino. O FIFA chegou a ter agora uma petição. Também tem petição online para qualquer coisa. Mas enfim, rolou uma petição online pedindo que a capa do jogo fosse a Rapinoe. Ou a Alex Morgan. Legal. Que seria uma capa muito mais legal do que o Hazard, né? Sem dúvida. Mas enfim, só que a gente sabe também que, infelizmente, a comunidade, principalmente a comunidade online, ela é formada por um índice gigantesco, infelizmente gigantesco, desses haterzinhos. Os machistinhas que não admitem que guria também pode jogar videogame, muito mais que pode ter um time feminino. É o seguinte, se a Rapinoe tiver lá, tiver o modo feminino, tu não gosta, tu não joga. Não precisa Simples, jogar. Tu não precisa jogar. Sabe? Tu não quer jogar com uma guria porque tem medo de perder, no fundo tem medo de perder, não joga. Pega o teu amiguinho lá e joga o teu amiguinho, passa a tarde inteira jogando com ele. Mas deixa as minas jogar, cara. Não sei qual é o problema. O FIFA 19 ele trouxe a jornada, né? Com a Kim Hunter, que é a irmã do astro. Esse modo jogo foi legal, mas já deu o que tinha que dar. Já deu, portanto que encerrou ali, entendeu? Agora, a Kim Hunter, ela entra na Copa do Mundo feminina, né? A Copa do Mundo que a gente teve nos Estados Unidos campeã recentemente, agora, um mês e meio atrás. A Kim Hunter joga pela seleção dos Estados Unidos. E isso que o FIFA foi lançado em outubro do ano passado. Claro. Então tu vê que eles tiveram a preocupação de fazer um planejamento de ano do futebol feminino e colocaram uma seleção favorita, porque a seleção americana feminina é favorita em qualquer competição que entra.
Então, eles tiveram esse cuidado, esse planejamento e colocaram o futebol feminino em evidência lá em outubro. O sucesso que foi a Copa Feminina, a gente viu repercutido aqui, né? A Konami também, eu não sei se foi a Konami ou se foi a Sony, tá? Cometeu um erro muito grande no último mês, que ela ia distribuir o PES 2019 free pela PSN e chegou um dia antes. Trocou pro Detroit, né? Trocou pro Detroit. Ou seja, mobilizou uma galera que estava a fim de jogar e não tinha como comprar o jogo, e chega na hora e muda. Não dá. Mas enfim, estamos estouradaços no tempo, então é o seguinte, a gente deve voltar a falar de FIFA e de PES comecinho de outubro. Que daí a gente já tem os dois. Até vai fazer um prezinho da BGS, né? Isso, e aí a gente faz um veredito aqui. Já botando a bola no meio de campo e vendo qual inteligência artificial é melhor, quais gráficos são melhores e se tem Inter ou Grêmio, certo? Um abraço e tchau pra vocês.